O que fazer quando minha família está ameaçada por uma crise, um desastre, uma doença? Como posso ajudar os meus filhos se eles estão passando por uma crise emocional ou um problema que ameaça o seu equilíbrio? E quais são as ameaças mais comuns que podem afetar a felicidade familiar? Eu te convido a ficar conosco e ouvir a conferência Resiliência na Crise Familiar. É interessante que a natureza tem uma variedade de climas que produzem certas reações dos seres humanos e na vida familiar. Há lindos dias ensolarados, onde a família quer aproveitar o dia para fazer algo juntos, ou dias nublados e chuvosos, onde as atividades familiares têm certas limitações, ou dias tempestuosos, onde não há apenas algumas limitações, mas onde a família vive certos medos e muitas vezes as crianças buscam a proteção dos pais. Da mesma forma, na família há reações diferentes, não apenas causadas por tempestades na natureza, mas por múltiplos fatores negativos que afetam o equilíbrio e o desenvolvimento saudável de um lar. Cada família enfrenta situações diferentes na vida, o que levará à resiliência, uma reação. Assim como na parábola do homem que construiu a sua casa em uma rocha e o outro construiu sua casa em uma areia, a tempestade afetou o futuro da casa. Se nós não tivermos uma base sólida no nosso lar, ele pode ficar seriamente afetado. Nem devemos pensar que se a casa cair, sem problemas, está tudo tranquilo, nós apenas construímos outras. Embora pareça muito fácil, não podemos pensar que se estamos passando por uma crise familiar, não importa. Se a família não funcionar, vamos formar outra. Muito pouco pensamos sobre as consequências de uma crise no lar. Por um lado, eu tenho que considerar que uma crise familiar não só afeta a minha pessoa e que eu deveria discutir não só como eu deveria sair do problema, mas que todos os membros da família estão sendo emocionalmente afetados, fisicamente afetados e também espiritualmente afetados. Como seres humanos, com corpo, com alma e espírito, a felicidade do homem está no equilíbrio de todas as partes do ser humano. Em uma crise familiar, devemos considerar que cada membro, maridos, pais, filhos, estão experimentando aí uma resiliência, uma reação à crise, a esse problema, uma reação que está sendo vivenciada. Por outro lado, eu devo considerar também que na família eu tenho um compromisso, não só com o meu cônjuge, mas também com Deus, principalmente com Deus. Como diz Provérbios, o sábio Salomão, em Provérbios 12:17, que abandona aquele que desde a sua juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez com Deus, diante de Deus. Ou seja, não é somente um pacto com o cônjuge, mas é um pacto que tem com Deus. O compromisso matrimonial, ele dura toda a vida. Isso implica que devo sempre buscar a restauração, o equilíbrio e a felicidade do meu lar. E que não existe para Deus o caminho do divórcio e do recasamento. Vou me casar com outra família, isso não existe para Deus. O que é, então, a resiliência em um lar? A resiliência, ela é a capacidade do ser humano de enfrentar situações que representam um desafio de dificuldade pessoal, sem perder a capacidade de ser feliz. É a reação que desencadeia uma ação, a situação que enfrentamos. Quando uma tempestade sopra, as árvores começam a resistir ao vento, se sacodem. A resiliência é essa elasticidade da árvore que faz com que balance resistindo à tempestade. E essas tempestades fortalecerão as raízes da árvore, tornando-as mais longas e profundas, ou a árvore cairá.
A resiliência é a capacidade de reordenar a vida em situações difíceis que nós enfrentamos, sem perder a felicidade e o equilíbrio do lar. Isso é resiliência. Eu gostaria de dar aqui um exemplo pessoal, devido aí a transferências que eu faço por assuntos trabalhistas. A família, ela também enfrenta resiliência pela mudança. Há um tempo atrás, uma das minhas filhas, uma noite chorando, me disse: pai, quando vamos estar na casa nova? Embora Deus temporariamente nos forneceu um lugar confortável para viver, com a ajuda dos amigos, a mudança de lugar, a limitação do espaço e ela não poder ter o seu quarto e ordenar suas coisinhas como ela tinha antes, isso causou uma tempestade na vida familiar e vida emocional da minha filha. E essa foi a reação. E temos que ficar juntos ali para ver como sair desse conflito, dessa situação. E quais são as coisas que causam resiliência no lar? Quais? Os fatores que afetam o equilíbrio em uma família são múltiplos e podemos dividi-los em fatores externos e fatores internos. Os fatores externos podem ser, por exemplo, uma perda de emprego, está afetando de fora para dentro. A pandemia do Covid-19, um problema político, um roubo, um desastre natural, talvez ali um bairro perigoso onde estamos vivendo, talvez um acidente. Esses são alguns fatores externos. E eu tenho também fatores internos, que podem ser uma doença, discussões entre os cônjuges, entre os pais, discussões entre os pais e os filhos, violência familiar, vícios que podem estar afetando um membro da família, algum membro ali da família, um vício que esteja afetando, infidelidade dos votos do casamento, afastamentos, talvez uma morte de um membro da família e outras coisas mais. E como podemos ver, há muitas ameaças que afetam o equilíbrio em uma família e, portanto, também afetam a felicidade. E nós, como pais, o que podemos fazer? Diante dessas situações e ameaças, o que podemos fazer como pais? Existem certos passos que ajudarão a fortalecer a resiliência, essa reação natural de resistir. Primeiro, apresentar nossas necessidades ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Não se esqueça, Deus, Ele criou a família e Ele tem tudo sob controle. O segundo, a comunicação, conversar no lar, escutar. O terceiro, uma análise da situação. O quarto, uma reordenação. Analisar como sair, o que fazer. E quinto, a unidade. Fiquemos juntos, a unidade é a força. E o 6 é o aconselhamento. Porque talvez alguns estejam passando por momentos mais difíceis que outros, especialmente os fatores externos. Nós não temos controle da situação que nos afetou. Mas isso requer um esforço conjunto da família, conjunto, para avançar. E não podemos ignorar o problema, porque causará ainda maiores danos. Por exemplo, se uma família ela tenta fugir do problema, não é a solução. Aí vemos, se um pai da família, por exemplo, ele perde o trabalho, toda a família se afetou. E toda a família tem que ter agora uma forma de reagir juntos, de sair adiante. Primeiro, juntar e apresentar em oração a necessidade a Deus e pedir a ajuda de Deus. Segundo, falar sobre essa nova situação que está acontecendo. Como vamos sair adiante? Terceiro, fazer ali uma análise do que implica viver com menos entradas. Isso vai significar que agora, como número 4, nós vemos uma reordenação das despesas para buscar as formas de ser mais econômicos por parte de todos os membros da família e evitar, então, os gastos desnecessários. Como quinta aqui, vemos que talvez alguns membros da família devam buscar empregos, extras, trabalhos temporariamente ali para atender às necessidades da família. E também o pai vai ter que buscar um novo emprego. Todos têm que, de alguma forma, colaborar e isso vai ajudar a conseguir passar por essa situação. Isso é parecido em todas as diferentes dificuldades, crises e problemas, tormentas que
nós podemos passar em nosso lar. O apóstolo Paulo, nas Sagradas Escrituras, porque Deus conhece todas as coisas, ele dá um conselho interessante, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Deus, ele quer atuar em nós. E ele tem poder. Eu lembro-me de quando fui afetado pelo Covid-19, eu mesmo. Isso trouxe uma resiliência na família, sérios medos de perder a vida. E o que fazer para ajudar cada membro da família? Como lidar com a situação, porque todos nos contagiamos? Como enfrentar essa situação? Nós tivemos que começar por ter de dedicar tempo para dialogar juntos e encorajar cada membro da família, confiando que Deus cuidaria de cada um de nós de acordo com a sua vontade. Também tivemos que fazer planos de como lidar com a doença, fazer o possível para fortalecer da nossa parte o nosso sistema imunológico, fazer terapias naturais, tomar algumas coisas que possam fortalecer o nosso corpo. Tínhamos que ajudar-nos mutuamente com terapias, e mesmo estamos todos doentes, tivemos que fazer isso. Mas, acima de tudo, dedicar tempo para orar e confiar no poder de Deus. Foi também uma grande bênção compartilhar nossa necessidade com a família espiritual, tanto física, mas principalmente a família espiritual, e saber que outras pessoas estavam orando pela nossa recuperação. Muitas vezes, a reação humana é encontrar o culpado pelo problema para acusar, para jogar o problema nele. E assim nos aliviar do problema, mas isso não muda a situação e ainda pode distanciar ainda mais os membros e os integrantes da família. Geralmente, as causas internas que afetam a vida familiar, essas estão relacionadas com erros cometidos por alguns dos membros da família. Se alguém cometeu um erro, se alguém cometeu algo mal, é hora de reconhecer sinceramente a sua culpa, o seu pecado, e pedir então perdão ao Senhor, pedir perdão a Deus, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa estar conosco e ajudar a mudar, a ser capaz de ter sucesso e sair adiante. Claro, meus amigos, é importante reconhecer a nossa debilidade e pedir força ao Senhor. Se pecamos, ou cometemos erros, ou falhamos em nossa responsabilidade como maridos, pais ou filhos, o conselho inspirado de Tiago 5,16 nos diz assim. Temos o pensamento de Tiago que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Só confessando nossos pecados, nós estaremos livres da culpa. E este é o primeiro passo para curar as feridas, para sair desse problema. A pergunta é: por que carregar esses problemas por dias, por meses, por anos e carregar sofrimento dentro de nós? Por que continuar a seguir ferindo os membros da família com nossos atos errados? Não siga fazendo isso. O conselho inspirado através da palavra de Deus, o Senhor em Efésios 4:26 nos diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que quer dizer isso? Não vamos deixar que o tempo passe se cometemos um erro. Antes do fim do dia, antes que o dia termine, busquemos a reconciliação e trabalhemos na cura das feridas da alma, do coração. Claro, meus queridos amigos, se como maridos nós cometemos um erro, o que devemos fazer? Devemos ter tempo para falar com a nossa parceira, para conversar com ela. Se como pais nós cometemos talvez um erro, devemos ali chame seus filhos e aprenda a pedir perdão e a buscar a reconciliação familiar. E uma outra forma de resiliência é se endurecer com os membros da família. E isso é muito comum, nos colocamos duros. E é só algo que acontece sempre. E até nos dizem desenvolver a pele de crocodilo. Essa é uma maneira humana, mas muito errada de agir.
Porque quando nos endurecemos, nós também nos distanciamos. Devemos unir nossas mentes e corações para encontrar ali a força que precisamos e juntos ter sucesso. Claro, há momentos em que, mesmo que tentemos dar o nosso melhor para sair de uma crise familiar, cada tentativa nos enfraquece e a crise somente aumenta e cresce cada vez mais e mais. Nos encontramos ali como um poço, incapaz de sair dali e impossibilitá-lo de sair. E a única solução é clamar, pedir ajuda, socorro, socorro. Se não pedimos ajuda, quem vai ajudar? Querido amigo, se você se encontra enfraquecido e não vê uma saída, o que você tem que fazer? A solução não é deixar o seu cônjuge e procurar outro, não. É pedir ajuda, é momento por clamar, busca um conselho familiar, busca alguém, talvez uma pessoa espiritual, uma pessoa de confiança, um pastor, um profissional, que possa te ajudar a guiar nesse processo de restauração. Talvez analisar a situação e dessa forma tomar força, reordenar as coisas e contar com o poder de que Deus vai obrar na sua família. E uma pergunta: e como construir agora a resiliência nos filhos que enfrentam essa resiliência nos tempos dos filhos? Nós, como pais, podemos estar firmes, mas e os filhos? O que fazer? Se os filhos estão passando por uma crise familiar, como pais, também devemos ter tempo com nossos filhos para ouvi-los. O ouvir, isso ajuda para que eles possam soltar e, através do diálogo, eles serão capazes de conhecer suas necessidades, ajudá-los a expressar suas preocupações e fortalecê-las, encorajando-as para que elas não possam estar sozinhas nas suas lutas. Nós, como pais, nós somos os refúgios para as crianças e, através da conversa, estamos ajudando-os a manter a segurança, a sua identidade, as suas conquistas no meio dos conflitos. E nós devemos mostrar a nossos filhos que nossa confiança está em Deus, no Todo-Poderoso, e que Ele nos ajudará a sair do conflito. Deus, Ele tem coisas maravilhosas pela frente. Se continuarmos seguindo nos passos, onde Ele deixou. Dependendo da idade das crianças, nem sempre é fácil para eles expressar ou falar o que está dentro deles. Mas o passar o tempo com as crianças, isso vai ajudar com que as crianças possam abrir seus corações e juntos então buscar soluções para sair dos problemas e juntos encontrar soluções para os problemas. É interessante o exemplo do rei Davi. Davi, ele também teve conflito com seus filhos, também teve conflito ali na família, mas ele teve que ter uma comunicação. E um exemplo, Absalão, um dos seus filhos, colocou fogo na colheita para atrair a atenção do pai. Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 31 e 32, nós vemos o seguinte: Então Joabe levantou e foi à casa de Absalão e perguntou a ele: Por que os seus servos estão ateando fogo no seu complô? O que está acontecendo aqui? Absalão disse a Joabe: Eis aqui, eu te mandei dizer, venha aqui para enviar o rei. E dizer, por que eu vim de Gessur? É melhor eu ainda estar lá. Agora eu quero ver o rosto do rei. E se há culpa em mim, deixe-me morrer. Por que acendeu fogo ali? Porque ele queria chamar o rei, queria chamar o seu pai, para que ele possa conversar com ele. Isso passa com seus filhos. Ele tem reações para chamar a atenção aos problemas que estão passando. Interessante que o salmista também expressou em Salmo 119, versículo 28, a minha alma se consola e se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Quando passamos por conflitos, a nossa alma está cheia de ansiedade. Ela precisa de ajuda, ela precisa de uma palavra de conforto, ela precisa de uma orientação. Não negligenciemos a importância do diálogo para fortalecer a resiliência nas crianças, nos filhos. Como segundo elemento, eu desejo aqui enfatizar a honestidade no diálogo.
Como pais, nós não somos perfeitos e devemos evitar dar a impressão errada aos filhos de que somos perfeitos. Reconhecer nossos erros, sinceramente, não nos torna mais fracos, mais derrotados, mais débeis, não. Por isso, às vezes, não queremos reconhecer, mas reconhecer os erros nos torna humanos e nos ajuda a aproximar com nossos filhos. Isso é algo bem comum. Os pais, eles devem ser sempre exemplo, e somos o exemplo. Mas também nós temos faltas, nós temos dificuldades e temos que ser sinceros uns com os outros. E como terceiro ponto, nós devemos expressar aos nossos filhos a certeza de que estaremos ao seu lado para apoiá-los. Claro, temos que estar ali, somos o sustento da família. E Salmo 103, versículo 13, nos lembra: como o pai tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O nosso maior exemplo é o que recebemos de Deus. Nós temos que estar ao lado dos nossos filhos. E Deus falou isso. Ele é nosso Pai Celestial e Ele enviou o Seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para nos resgatar e para nos reconciliar, para nos unir. É o amor de Deus que toca o coração do homem para amá-lo e para servi-lo. E como quarto ponto, vamos olhar aqui para os hábitos, as práticas que podem nos fortalecer e nos ajudar na recuperação completa da situação e que nos trarão de volta ali o equilíbrio. Talvez na família, de alguma forma, como pais, tenhamos sido responsáveis pela crise que estamos enfrentando ali naquele momento. Ou talvez até mesmo as crianças com as suas atitudes. É hora de mudar de curso. É hora de ordenar. Mude de direção e ordenar a forma de agir. No Salmo 119, versículo 133, diz: dirige os meus passos conforme a sua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Sim, esse é o momento de ordenar a nossa vida, de atuar de acordo com a vontade de Deus. É o momento de mudar, de melhorar. E quais são os resultados quando nós incluímos a Deus nos processos de resiliência? Um novo estudo sobre os efeitos da religião e a saúde. E ali, com pacientes idosos e enfermos, eles demonstrou que quanto mais forte a fé religiosa da pessoa, mais rápido eles vão se recuperar, especialmente se o paciente tinha uma deficiência ou doença crônica. E esse estudo com as pessoas mais idosas relata que as pessoas se recuperaram mais rápido. Isso mostra que até a ciência, ela prova e verifica os benefícios da fé, da confiança em Deus em meio aos conflitos. Se nós consideramos que a palavra de Deus diz, nós podemos ver que há um poder sobre-humano ao nosso alcance. É claro, está ali diante de nós. É uma promessa. Em Romanos, por exemplo, capítulo 8, versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, aquele que ressuscitou o Cristo dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais, através de seu Espírito que habita em você. O mesmo poder que tirou Jesus dos mortos, ele pode restaurar as nossas cidades. Que lindo, que coisa mais bela. Mas, claro, se nós confiamos em Deus. E vemos outra promessa em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse de comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas juntamente com a tentação, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Não vamos perder a esperança quando estamos em conflito. Deus, Ele não permitirá nada em nossas vidas que não tenham qualquer forma de utilidade para o nosso desenvolvimento. Assim, uma árvore,
Assim como a árvore, você lembra? Como na tempestade ela fortalece as raízes, esse movimento faz com que as raízes se possa tornar mais profunda. Deus, Ele fortalecerá o nosso desenvolvimento em meio aos desafios da vida. Isaías também diz, Isaías 25, versículo 4, diz: pois vós tens sido uma força para os pobres, uma força para ele em necessidade na aflição, proteção na tempestade e sombra no calor. Porque o ímpeto dos tiranos é como uma tempestade contra a parede. Não esqueçamos a bela promessa de Deus, encontrada em Filipenses 4,13, que diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso em Jesus. Que lindo que é saber que o Senhor está ao nosso lado. Ele deseja ordenar a nossa vida. Ele deseja ajudar nas nossas experiências. Ele deseja que possamos fortalecer a nossa fé em Deus e nos dar forças para ajudar aqueles que passam por situações semelhantes. E o apóstolo Paulo, ele fala isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus que nos dá consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Com o exemplo que temos de Deus, nós podemos consolar agora os que estão em qualquer dificuldade. É o momento de ajudar as pessoas. E não há nada que o Senhor não possa fazer na restauração do ser humano. Não há cicatriz que Deus não possa apagar. Meu querido amigo, não há dor que Deus não possa curar. Meu querido amigo, não há vazio que Deus não possa preencher. Não há distância que Deus não possa reunir. O importante é confiar em Deus. Não importa se você teve uma situação difícil. O importante é confiar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que o Senhor possa trabalhar no nosso coração. Meus queridos amigos, eu te convido a que você se entregue a orar nesse momento e juntar com a sua família e entregue tudo na mão de Deus. Deus, Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar a te fortalecer nessa resiliência. E tomado da mão de Deus, nós possamos conseguir fazer muitas e muitas coisas e possamos assim dar glória a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele fez na nossa vida. Se ajunte a Deus. Ele vai te ajudar nos meios das dificuldades, nos meios da crise. Ele é a nossa mão protetora. Você não está só, Ele está ao seu lado. E eu quero te convidar neste momento para você inclinar o seu rosto e eu quero fazer uma oração por você, pela sua família, para que Ele possa te fortalecer e nos ajudar a sair adiante e que possamos voltar ao equilíbrio na família, ser felizes, ser uma bênção um para o outro. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado o Senhor, glorificado seja o seu nome. E, Senhor, te damos obrigado, te agradecemos, porque Tu estás cheio de promessas. Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu desejas a nossa felicidade. E Tu, Senhor, vieste a este mundo para nos mostrar amor, para nos ajudar e tirar-nos das dificuldades, Senhor. Tu é a nossa solução, Tu é a nossa rocha. Tu és, Senhor, a nossa única esperança. Senhor, a Ti viemos. Ordena nossos passos na Sua vida, na Sua vontade, ó Deus. Ordena as nossas famílias. Ajuda a fazer os corretos para nossos filhos, para o nosso cônjuge, Senhor. Por favor, a Ti viemos tal como somos e Te suplicamos forças e que o mesmo Espírito que levantou a Jesus dos mortos levante a nossa família e nos ajude a ter a resiliência. Te entregamos tudo nas Suas mãos. Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Abençoe cada família que nos escuta nesse momento. Senhor, nós não temos nada para apresentar diante de Ti, mas Te pedimos, confiados em que Jesus, Ele nos salvou na cruz do Calvário. Em Seu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, e não perca o tema de amanhã, o tema da próxima conferência, o poder do amor, o poder restaurador do amor. Que Deus te abençoe.